2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. Vamos ler então? No telão e na minha Bíblia é a mesma, é a NVI, tá? Recordo-me da sua fé não fingida, uma fé verdadeira. Que primeiro, olha, presta atenção nisso, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Presta atenção nisso. E eu estou convencido de que também habita em você. Versículo 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tem glória a Deus na igreja? Uma pessoa, eu vou falar hoje de algo muito importante para vocês. A primeira mensagem de hoje é sobre intimidação. Pessoas que sofrem intimidação na sua vida. Pessoas que não avançam. Pessoas que têm medo. E esta palavra chamada intimidação, que aqui fala covardia, é o que acontece com muitos. Isso é um gigante. Tem vontade, mas não consegue avançar. Tem sonhos, mas não consegue caminhar. É o medo. E veja que essa intimidação que Timóteo estava enfrentando, Paulo vai dizer para ele, porque Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E ele estava sofrendo uma certa intimidação pelas pessoas de lá. Por quê? Porque ele era um jovem. E o apóstolo Paulo, nesta carta, ele já está preso. No 1 Timóteo ainda ele não estava preso, mas nesta 2 Timóteo ele já estava. Interessante. Um homem preso, sabendo que logo ele ia morrer, e nem sabia qual era o motivo, mas só por proclamar a fé. E agora ele, dentro de uma prisão, ele vai animar outra pessoa. Não deixa que nada te pare. Não deixa que nada atrapalhe você. Porque ele fala algo tão importante da fé dele que não era fingida. A fé verdadeira, genuína. Não era só na frente das pessoas, mas era uma fé que realmente perseverante. É claro, só persevera quem tem fé. Só persevera quem confia em Deus, porque quem não confia não tem fé. Quem mantém a esperança viva é porque tem fé. E aqui nós vamos ver este homem, apóstolo Paulo, dizendo para ele assim: olha, mas esta fé que tem em você hoje, que não é fingida, é uma fé que serve de exemplo para outros, mesmo você sendo um jovem, mas começou na tua avó. Depois, a sua mãe Eunice. Olha que lindo, transmissão dentro da família. Não morreu a fé dentro de casa. Deixa eu aqui falar uma coisa para vocês. Eu já vi pessoas dizendo assim: ah, o meu avô é pastor. Eu falei: e você congrega? Eu não vou na igreja. Nem eu, nem meu pai. Veja, começou no avô, mas não continuou
a transmissão de pai para filho. Parou. E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, esta fé é genuína até agora e agora em você. Começou na sua avó Lloyd, continuou na sua mãe Eunice e agora está em você, Timóteo. Timóteo, você está com um desafio diante de você. Só que diante desse desafio que você está enfrentando, deixa eu lembrar uma coisa em você. Deixa eu te lembrar que não pode esquecer de jeito nenhum. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está dentro de você. Essa palavra mantenha viva ou reaviva o dom. A palavra reavivar significa fazer o fogo subir com vida. É como atiçar ou reatiçar. Ele está dizendo assim, olha, não deixe esse fogo apagar dentro do teu coração por causa de uma intimidação. Não se esqueça o que tem dentro de você é poderoso. Não, está muito fraco. Vou falar de novo. O que está dentro de nós não é qualquer coisa. Só que muitos estão deixando apagar esta chama. Ou seja, estão andando como se não conhecesse a quem serve. Eu tive um sonho esta madrugada. Eu não posso falar de uma maneira explícita. Mas o sonho que eu tive era um sonho de revelação, principalmente para essa ministração que começa hoje. Nesse sonho estava eu e minha esposa, um grupo de mães de alguma coisa e pais de alguma coisa se reuniam, portando cada um de uma chaminha na mão acesa, de cada uma cor, e os altares. E eu, a bispa ali. E um desses, mãe de alguma coisa e pai de alguma coisa, disseram assim, quero ver se vocês vão conseguir derrubar o gigante. Eu olhei bem nos olhos dele num sonho e disse assim, nós vamos derrubar, porque o que está dentro de nós é maior do que vocês que estão dizendo isso. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Você está entendendo o que já está acontecendo? O recado que eu recebi, nunca tive um sonho nessa proporção, aonde se unia muitos para que não acontecesse. Olha só, você que está aqui hoje, está pensando como que vai ser. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, não deixa apagar o que está dentro de você. Você está deixando esses problemas te desanimar. Você está deixando essas situações, esses bloqueios, deixar você meio em dúvida. Só porque você está sendo intimidado. Timóteo estava sendo intimidado pela igreja de Éfeso, pela sua idade. É muito novo, é muito jovem, não tem tudo isso. Mas Timóteo está dizendo, existe uma chama dentro de você. E essa chama não pode apagar. Oh, glória a Deus, aleluia. Levante a sua mão e fala assim comigo. Dentro de mim, queima o Espírito Santo. Tem glória a Deus aí? O que falta para muitos nos dias de hoje é ousadia. Ser ousado. Existem pessoas que não são crentes, têm uma ousadia. Mas a questão é a ousadia no mundo espiritual, que é diferente. Quando você enfrenta
uma barreira. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha aqui, você tem exemplo dentro de casa. Você tem exemplo da tua avó, você tem exemplo da tua mãe, o que é uma fé verdadeira. Então não morra em você. Você entendeu a luta do inimigo contra você para te parar? É porque tem alguém que vai ser depois de você, vai continuar. Você não entendeu? Você já reparou a luta às vezes dentro da tua casa, o diabo fica colocando no teu coração, este aí nunca sai dessa. Mantenha a chama acesa dentro de você. Eu creio. Só que aqui ele vai dizer que este dom, tem pessoas que recebem dons de Deus, pensa que este dom é dele. Não, este dom é para você abençoar alguém. Não, este dom não é para mim. Eu não posso ser egoísta. Quer um exemplo? Deixa eu dar um exemplo. Você pode ligar um pouquinho o climatizador, bem fraquinho, né? Ó, lá em Atos capítulo 8, vamos lá ver aqui. Não está dentro aqui, mas o Senhor mudou tudo. Vamos lá. Vamos lá. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 1. Perdão, é primeiro, isso. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Olha aqui para mim. Tem coisas que Deus permite para te acordar. Tem coisas que o Senhor permite acontecer, não porque Ele não te ama, mas é para acordar você. O que está acontecendo aqui? Está todos muito felizes, todos descansando nos dons, todos descansando na bênção, todos ali em Jerusalém, vivendo aquele momento, que coisa linda, adoração. De repente, pum, uma explosão de perseguição. Do nada. Uma guerra. Um Saulo se levanta para perseguir a igreja de Jesus. Só que ainda todos estavam em Jerusalém. Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, são revestidos de poder, estão vivendo. Pedro prega pela primeira vez, cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem. Que maravilha! E cada vez mais crescendo a igreja. Mas de repente, Deus muda tudo. Permite acontecer para que eles pudessem alcançar outros lugares. Significa o quê? Coisas maiores. Significa o quê? Crescimento. Significa o quê? Algo maior. Porque eles estavam vivendo somente aquilo. E de repente parecia que tudo saiu do controle. Não. Deus estava dispersando para a igreja crescer. Esse dispersar significa como lançar semente. Lançar sementes diante de uma guerra que surgiu, a porta fechou, algo aconteceu, me despertou e me trouxe para cá.
Nesta hora, quantos não acordam? Puxa, eu preciso voltar para a igreja. Poxa, eu preciso ir lá na igreja segunda-feira. Eu preciso orar mais. Porque a ideia de muitos é, Deus deu a bênção e eu descanso nela. Está tudo tranquilo. Só que aqui veja assim, Deus permitiu esta perseguição. Alguém morreu aqui? Não. A igreja começou a ser espalhada. Escute uma coisa. Toda guerra que vem contra você, você não vai perder. Me pergunte por quê. Porque o nome do Senhor é Senhor dos Exércitos. Segura aí. Outra coisa. Sabe por que você não vai morrer nesta guerra? Porque o Senhor já venceu por você. Terceiro. Se Deus permitiu esta porta fechar, é porque você estava acomodado somente nessa. Você estava acomodado. Ai, eu sinto Deus, eu vou voar aqui. Você pensou, fechou aquela porta, estava tão bem. Deus precisou fechar para mostrar que em você tinha algo maior. Tinha algo que você não esperava viver. Tem momentos que algumas coisas acontecem, pensamos que é para o nosso fim. Fala assim comigo, não é para o nosso fim. Grite bem alto. Fechou uma porta, Deus abre duas. Tem glória aí na igreja? Tem aleluia? Veja, Saulo estava perseguindo a igreja desta forma e havia um espírito de intimidação. Agora veja aqui comigo. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo 1,7 sobre esse espírito de covardia, volte comigo aqui. Vamos lá, voltar lá. Para você prestar bem atenção. Sempre quando você vir para o culto, traz uma caneta, traz um marca-texto para você marcar o que foi falado aqui. É importante. Veja o versículo 7. Quero que você preste bem atenção neste versículo 7. Olha o que está escrito aí. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Lá no telão, o espírito está em letra maiúscula. Mas na Bíblia está em letra minúscula. Ok? Quando esse espírito, ele tem a mesma tradução do Espírito Santo, pneuma. Só que este espírito não é um espírito de Deus. Esse espírito é um demônio. É um espírito maligno que causa algo terrível nas pessoas. O que, apóstolo? Intimidação. Medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo que pode me acontecer. Eu estou sendo intimidado por uma dívida. Eu estou sendo intimidado por uma situação. E aqui, Paulo está dizendo, Deus não deu esse espírito de covardia, entre parênteses, intimidação. Então preste bem atenção. Toda vez que você se sentir intimidado por alguma coisa, primeira coisa que vai te acontecer, anote isto, o que esse gigante da intimidação vai fazer com você, é fazer você recuar. Desiste. Desiste disso aí. Recua. Está vendo? Você tem como você quis mexer? Então a primeira coisa, fala assim comigo, recuar. Agora, ousadia é outra coisa. Ela te arremessa para frente. A ousadia não faz você parar diante de uma oposição. Qual que é a oposição? Espírito de intimidação.
Esse espírito é um ser maligno que te coloca medo. Vai fechar teu, você não vai conseguir. Nossa, não vai dar certo o teu trabalho lá. Tá vendo? Ixi. Olha, aquela pessoa lá entrou lá, aquela pessoa lá, olha, é ela que está atrapalhando a tua vida. Espírito de intimidação. Essa porta não vai abrir, você começa a falar um monte de besteira, e você começa, tudo aquilo que você tinha em sonho, em projeto, você começa a recuar. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Não deixa que nada faça você recuar. Tem pessoas que amanhecem assim. Hoje eu estou com tudo. Hoje eu estou igual apóstolo, vou voar. Veio uma notícia boa, assim, uau! Daqui a pouco alguma coisa deu errado. Alguma coisa não aconteceu da forma que você esperava. Aí você faz isso, recua. Sabia? Isso é o espírito de intimidação, é um gigante maligno que tem se levantado contra você e não faz você avançar. Por isso que o Senhor colocou no meu coração, cada segunda-feira, uma ministração sobre vencendo gigantes. O primeiro gigante que você vai derrubar hoje é esse demônio maldito do inferno que fica bloqueando o seu avanço, que fica atrapalhando você avançar. Sim, impedimento ele tenta colocar. Tem coisas que o Senhor faz para fazer você crescer, mas tem espíritos malignos que não quer que você avance. Fala assim comigo: eu vou avançar. Não, está fraco demais. Levanta a mão para o alto e fala assim: eu vou avançar. Eu creio. Veja, só para que incorporar um pouco mais a mensagem, a Bíblia diz, lá em 2 Reis 9, 22, que o rei Jorão perguntou para Jeú: você vai vir em paz? Aí ele fala assim: como que pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria da sua mãe Jezabel? Então você veja, rei Jorão era filho dessa mulher, Jezabel. Ela era feiticeira, tinha uma verruga no nariz, uma colherzona, e ficava num caldeirão dando aquela risada. Lembra quando você assistia aquela... Lembra o bispo Ricardo, ele é antigo, ele vai lembrar. Lembra da Cuca? Vicente lembrou, o pastor Vicente, ele é o mais antigo. Mas tudo bem. Quando se fala em feitiçaria, já começamos a imaginar gato preto, começamos a imaginar alguém fazendo alguma coisa, boneco de pano, voodoo e assim por diante. Mas esta feitiçaria que aqui está falando, não é que Jezabel, esta mulher, esposa do rei Acabe, era uma feiticeira. O que tinha nesta mulher era o espírito de controle e intimidação. Aquelas pessoas que têm um espírito tão maligno que ele consegue controlar as pessoas. Você conhece alguém assim? Ele tem um espírito que controla, causa medo. E essa mulher tinha esse espírito maligno de controle e intimidação. Isto foi a causa que Elias também, quando ela mandou o recado para ele que ia matá-lo, ele foge. Ele não foi covarde, mas ele sofreu o quê? Intimidação. O que a intimidação fez com Elias? Parar na metade o que Deus tinha para a vida dele. Olha o que a intimidação faz. Recua. Foi para a caverna.
como muitos já sabem. Este homem não tinha medo de mais de 800 profetas de Baal, falso profeta. Ele não tinha medo, ele enfrentava. Ele não tinha medo de orar, Deus manda fogo do céu. Não tinha. Ele não tinha medo de chegar para o rei Acabe e falar assim, ó, conforme minha palavra não vai chover. Ele chegava e falava, ele era ousado. Mas uma mulher com espírito deste, de controle e intimidação, fez este homem que não tinha medo de nada, sair correndo. Tem pessoas que têm mania de controlar tudo. Isso é um espírito maligno. Tudo. Eu que faço, mando. E Jezabel era assim. Ela controlava, esse espírito atuava tanto na vida dela como feiticeira, que seu marido Acabe, que era o rei, ele era o rei, mas quem mandava era ela. Então veja só, nós estamos diante de uma pessoa aqui, um exemplo de Elias, que era um profeta levantado por Deus. E o dom que estava nele, a chama que estava nesse homem, apagou. Porque ele foi intimidado. Está vendo? Você não é o único. Você não é o único que já pensou várias vezes em recuar, em desistir de tudo. Porque você está sendo intimidado por alguma coisa neste momento. Se eu perguntar aqui, acredito que muitos vão levantar a mão, mas não precisa, é claro. Tenho a certeza que a grande maioria, ou todos, tem um sonho. Tem um sonho de alguma coisa. Mas quando se vê diante de uma situação que é impossível aos seus olhos, e quando nós estamos diante disso, é onde o apóstolo Paulo fala para Timóteo: mantenha a sua fé verdadeira. Não pare. Lembra que você aprendeu da sua avó? Lembra que você aprendeu da sua mãe? Agora coloque em prática o que você aprendeu. Se você está nessa igreja de Éfeso, é um desafio para você, Deus vai ser contigo. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, mas o apóstolo Paulo diz, ele te deu além de tudo, um espírito de equilíbrio. Em outra tradução, autocontrole. Eu perdi a cabeça mesmo. Eu explodi mesmo. Qual é o espírito que tem dentro de você? Eu falei tudo mesmo. Agora você falou, você pôs para fora. Que nem a mensagem de ontem na ceia, Jesus faz a pergunta em Lucas 9:55. De que espírito você é? De que espírito sois? Não sabe qual é o espírito que você tem? Então você veja só, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, a chama está viva, então quem me controla é quem? Fala comigo, Espírito Santo. Agora algumas pessoas vão falar para você algumas coisas, nada indo contra a ciência, não desmerecendo, mas vão fazer você fazer exercício da mente, tentar controlar a mente, desacelerar a mente e assim por diante. Para alguns até ajudam, mas o que me faz ter autocontrole, inteligência emocional, é o Espírito Santo, gente. Fala assim comigo, é o Espírito Santo. Se você colocar na internet, no YouTube, inteligência emocional, vai ter um monte de coach ensinando a você ter inteligência emocional. Mas, biblicamente, a nossa inteligência emocional passamos a adquirir quando recebemos esse Espírito Santo que nos faz ter autocontrole, equilíbrio. Fala assim comigo,
equilíbrio. Vamos falar desse jeito, do jeito que eu estou falando aqui. Respira fundo. Agora fala, equilíbrio. Alguém colocou o dedo na tua cara. Por que vocês riram? Falei alguma coisa errada, bispão? Vamos lá. Respira fundo. Alguém te traiu e você? O povo está esquisito, gente. Escute. Eu sei que esses exemplos estou lhe dando. Você pode falar que não é simples. Ok. Não é. Se é artista, não tem como. Faz de conta, não tem jeito. Não tem como fazer, faz de conta. Não estou vendo nada. Está acontecendo alguma coisa? Não sei. Nossa, não estou nem sentindo. Mas o equilíbrio. Equilíbrio diante de uma notícia. Você vai no médico. Que nem ontem comentei com a bispa e com as irmãs uma questão minha. Aí elas já falaram, vai. Aí eu mantive. Falei, não, Jesus, eu tenho mais uns 20 anos de vida em nome do Senhor. Não vou jubilar ainda não. Agora veja. Todos nós estamos sujeitos a passar por um momento que vai nos desafiar. Gigante. Vai aparecer diante de você, como apareceu diante de Davi. Eu estou chegando aqui ao final da metade desta mensagem. Escute uma coisa. Davi, quem já ouviu falar sobre o rei Davi? Levanta a sua mão. Mas antes dele ser rei Davi, Davi passou por processos. Com 17 anos de idade, Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei. Então, guarde isso com você. A diferença daquela época de Davi e rei Saul era: Davi é ungido, Saul também era ungido. Davi não era rei, mas Saul já era rei. Então a diferença é: Davi só era ungido e Saul já era ungido e rei. Então você veja que Davi respeitava essa diferença. Davi, ele vai sofrer intimidação na sua vida dele, na vida dele neste momento, quando ele está levando lanche para o seu irmão que estava lá no exército, 3 vezes. Fala assim comigo, 3 vezes. Quem intimidou Davi? Seu irmão, Saul e o último gigante. 3 intimidações, 3 vozes diabólicas de pessoas que sofriam intimidação e queriam intimidar Davi. Primeiro o seu irmão, depois o rei Saul, depois o desafio final, gigante. Davi, ele desistiu? Não. Porque antes de Davi chegar até esse momento, Davi lutou com o urso e leão. Intimidação. Querendo atacar as ovelhas do seu pai. Porque Davi, por que ninguém dos seus irmãos cuidava das ovelhas do seu pai? Porque Davi, a Bíblia diz que Deus tirou ele de trás das malhadas. Guarde isso com você, isso é um ensino. Então Davi, ele cuidava das ovelhas malhadas. Então, para quem cuidasse das ovelhas malhadas naquela época, não era posição de honra, era posição de vergonha. Mas mesmo sendo as malhadas, ele cuidava com amor. E ele protegeu as ovelhas de seu pai malhadas do urso e do leão. Muitos não viram, ninguém viu o que Davi passou no escondido, mas Deus viu.
Ninguém sabe o que você está sofrendo no seu silêncio, mas Deus sabe. Ninguém sabe como que você entrou aqui hoje, não sabe o que você está vivendo e não sabe o quanto você chorou hoje ou por esses dias, mas o Senhor sabe. Naquele momento que você estava sozinho, no desafio, querendo te intimidar, era Deus te preparando para algo grande. Quem está aqui comigo, dá glória a Deus. Agora, deixa eu ler com vocês, lá em 1 Samuel 17. Isso está rápido, hein? Oxe. Versículo 28. Hoje não é a gêmea que está aí hoje, né? Ontem eu fui exortado por uma delas, gente. Eu não esqueci não. Ontem eu fui exortado. Elas lá, hoje já está sentadinha, né? Lá do fundo, lá eu errei a palavra e ela... Falei, calma, filho. Glória a Deus. Tadinha. Mas com muito amor. Vamos lá. 1 Samuel 17, 28, está escrito assim: quando Eliabe, escute isso, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Versículo 29. Disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. Deixa eu te explicar aqui. Davi pergunta o que o homem vai receber quem derrubar aquele incircunciso. Inclusive, Deus me fez lembrar agora, no sonho, eles disseram, do mesmo jeito aqui. Os mães de alguma coisa, o pai de alguma coisa, assim, como é que você vai vencer? Eu vou no nome do Deus vivo que está comigo. É isso que você vai começar a declarar na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. É o Todo-Poderoso que está com você. Agora veja, Davi sofre uma intimidação de quem? Do seu irmão. O seu irmão vai dizer para ele: eu ouvi que você perguntou. Ele ficou irritado porque Davi perguntou para aqueles homens qual era a recompensa. Olha a ousadia desse menino. A recompensa de quem matasse o gigante. E falam para ele qual é a recompensa. Ele vai dizer assim: quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Olha a ousadia de Davi. Enquanto um exército inteiro, enfileirado, só fazendo barulho, gritando. O diabo não tem medo de barulho, gente. O diabo tem medo de pessoas ousadas. Pessoas que usam a autoridade de Cristo. O medo te paralisa. O medo não faz você avançar, o medo faz você recuar. Mas eu tenho medo, aquela pessoa, deixa eu olhar para você, meu Deus do céu. Essa pessoa entrou em casa, irmão, sua casa é ungida. Davi, ele vai até lá, ele não ia para lutar com o gigante. Ele é um garoto de 17 anos. Mas antes ele viveu uma peleja. Um urso e um leão. Ele enfrentou a ferocidade desses dois animais. E agora, ele vê essa questão. O seu irmão tenta intimidá-lo. Porque ele estava intimidado. Ele estava com medo de enfrentar o gigante. Então ele tenta passar este medo para Davi. O ofendendo.
quem você pensa que você é. Olha o que o diabo fala para você. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Desiste. Quando alguém chega até você e tenta desanimar para você, esta pessoa também está intimidada. Ela está com medo. Porque quando nós não estamos vendo nada, não estamos enxergando nada, não sabemos o que vai ser amanhã, o que precisamos é confiar no Deus que nós servimos. Pronto. Davi mostra isso aqui. O seu irmão provoca, o seu irmão humilha, e Davi faz o quê? O que eu fiz agora? Eu não posso nem conversar. Ele estava dizendo isso por quê? Porque ele perguntou para os homens, e o seu irmão se ofendeu. O que Davi faz? Ele não deixa o seu irmão falando sozinho, somente ele desvia a conversa. Ele não dá mais ouvido para o seu irmão. É isso que acontece. A primeira intimidação você para. A primeiro resultado você para. Você começa já a falar um monte de coisa. Davi, ele sabia que a luta dele não era contra o seu irmão. Por isso que ele deixa o seu irmão de lado. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, pessoas. É isso que o diabo quer. Ele quer tirar o teu foco. Por isso que o apóstolo Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra potestades, contra principados, espíritos, dominadores deste mundo tenebroso. Por isso que ele fala isso. Por quê? Porque a nossa luta é no mundo espiritual. Mas tem gente aqui dentro dessa igreja, intimidada, fica brigando com pessoas, achando que isso vai resolver. E Davi mostra o que ele faz. Ele desvia a conversa e começa a conversar de novo o mesmo assunto com aqueles homens. Intimidação. Uma pessoa intimidada, ela intimida. Davi enfrenta o seu irmão, mas ele sabia quem estava com ele. Fala-se comigo, quem está comigo é o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir Jesus? Grite bem alto comigo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quem temerei? Vamos falar de novo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi estava dizendo, a minha fonte de poder e de graça é quem eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu não temo a nada. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender isso. A primeira parte que nós falamos aqui hoje é intimidação. Tem muito mais assunto, bastante lição aqui. Mas foi o suficiente para você esta noite. A primeira voz foi do seu próprio irmão. Às vezes a intimidação vem da sua casa, vem da sua família. Não seja intimidado, não deixe esse espírito maligno te atrapalhar mais. Fique de pé, por favor.